Por que a gente precisa chegar no final da vida pra dar valor pra ela? Recentemente eu tava lendo um livro que minha namorada me emprestou. A autora do livro é uma médica que trata de pacientes em estado terminal, né, que necessitam de cuidados paliativos e principalmente são idosos. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tá? Da Ana Cláudia Quintana Arantes. E cara, esse livro é muito bom porque ele me fez refletir muito e me fez pensar na pergunta tema desse vídeo, né? Do porquê que a gente precisa estar perto do fim da vida para conseguir viver. Por que a gente precisa estar perto da morte para dar valor à vida? Tipo, todo mundo sabe que a vida acaba, que a gente vai morrer um dia. Mas parece que às vezes a gente vive tão no automático que a gente acaba se esquecendo disso. E essa sensação de viver no automático é algo que a autora chama no livro de zumbis existenciais. E a gente percebe a vida escorrendo diante das nossas mãos, sabe? Como se fosse uma água mesmo, a vida escorrendo pelas nossas mãos, a vida passando diante dos nossos olhos e não consegue fazer nada pra mudar isso, sabe? Por exemplo, começa a semana já pensando no final de semana, você trabalha e fala, não, nas férias eu vou aproveitar, eu vou curtir, quando eu tiver de férias eu vou curtir muito, né? Você, como eu disse, no final de semana eu vou aproveitar. Tenho que aguentar essa semana toda aqui para no final de semana eu ir lá e aproveitar. Só que o que a gente não percebe é que toda vez que a gente deseja que o dia acabe mais rápido, né, para acabar o emprego logo, para acabar o horário de serviço logo, que a semana chega no final de semana logo pra gente poder aproveitar, que chegue nas férias logo pra gente viajar e aproveitar. Toda vez que a gente deseja isso, a gente tá torcendo para que a vida acabe mais rápido, para que a gente morra mais rápido. E isso é meio mórbido, eu sei, mas é literalmente isso. A gente tá torcendo para a gente perder a nossa vida mais rápido, para que a vida passe mais rápido. E tem uma frase que a autora fala no livro que relata muito bem isso, né? Ela diz que a vida, ela acontece todos os dias, mas as pessoas às vezes parece que não se dão conta disso. Não se dão conta que não é só no final de semana que você tem o tempo para você curtir a sua vida. Você tem que curtir a sua vida todos os dias. Afinal, a vida é sua. Não faz sentido você ter que esperar um momento para viver, sabe? Outra coisa também que me fez refletir bastante nesse livro é que ela fala que não adianta você ter medo da morte. A morte é uma coisa que vai chegar independentemente do que você faça. Não tem como você evitar a morte. A gente só tem uma certeza nessa vida, que é a morte. É a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, sabe? O resto são coisas condicionais, são coisas que podem mudar, que podem ser voláteis. E muita gente fala que tem medo da morte, tenta evitar a morte, mas na verdade a gente não devia ter medo da morte, a gente devia respeitar ela de uma certa forma. A gente devia respeitar a morte, entender que a nossa vida vai acabar, que a nossa vida não é infinita, e usar desse entendimento, desse respeito, para poder viver a vida. A gente não tem que ter medo da morte, a gente tem que ter medo de não viver a nossa vida. A gente tem que ter medo de uma vida que não foi vivida, não da morte, entende? Ter esse entendimento, ter esse respeito pela morte, eu sinto que traz harmonia e equilíbrio para a vida, porque você leva as coisas de uma maneira muito mais leve. Você entende que, independente do que acontecer, tudo vai acabar, sabe? Tudo isso vai acabar de alguma maneira. Então você tem que aproveitar o tempo que você tem aqui. Tem uma frase que a autora fala, eu não vou lembrar exatamente o que ela diz, mas ela diz que basicamente a nossa vida é formada por tempo, né? Que a gente tem duas fases mais importantes da nossa vida. A gente tem o momento que a gente nasce e o momento que a gente morre. E a única coisa que separa esses dois momentos de início e fim é o tempo. E exatamente é o tempo que é a nossa vida. A nossa vida é o tempo. Entende? Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas é isso que ela quis dizer. Que a única coisa que separa a data do nosso nascimento e a data da nossa morte é o tempo. E o que a gente faz com esse tempo que vai definir a nossa vida. Pegando um gancho dessa fala... Meu Deus, meu marcador caiu. Fudeu, vou perder a página que eu parei. Beleza, achei a página que eu parei. Enfim, mas pegando esse gancho, né, do desejo com que o dia acabe mais rápido,
Tem uma citação que eu quero fazer, que é uma coisa que a autora fala que me tocou bastante, justamente por eu ter começado a trabalhar agora e tudo mais, e sempre ter aquele desejo pelo final de semana, para que o final de semana chegue logo, para que as férias cheguem logo, me tocou bastante. Que basicamente diz assim: morremos a cada dia que vivemos, conscientes ou não de estarmos vivos, mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. E isso fala exatamente o que eu quis dizer, o que eu tô querendo dizer pra você. Que quando a gente tem a consciência de que um dia tudo vai acabar, que independente do que a gente faça, a gente vai morrer um dia, a gente leva a vida de uma maneira muito mais leve, porque a gente entende que o nosso tempo não é infinito. Então a gente passa a aproveitar cada vez mais o nosso tempo. Eu não tô falando pra você largar seu emprego e sair vivendo, fazendo tudo que você quiser, mas eu tô falando pra você equilibrar, sabe? Nem se dedicar tanto a uma coisa a ponto de você abdicar de outras, entende? É o equilíbrio. Por exemplo, você pode se dedicar muito pro seu emprego, pra você ganhar muito dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu quero não sei o quê. E no final da vida, você não vai levar nada disso, sabe? Você não vai levar nada material, nada que você tem. Valeu a pena você abdicar, às vezes, de algum momento que você poderia lembrar pro resto da sua vida, por algum momento com pessoas importantes só por causa desse dinheiro, sabe? E eu não tô falando assim... Cara, é um ponto muito delicado isso, porque essa é a questão do trabalho, a questão do dinheiro, porque muitas pessoas trabalham literalmente pra sobreviver, então elas não podem se dar ao luxo de fazer esse equilíbrio, sabe? Então é um assunto muito delicado, porque depende muito da situação que a pessoa tá. É complicado. Mas enfim, se você pode, se você consegue, cara, tenta equilibrar, sabe? Não precisa ser obcecado por trabalho, mas também não precisa ser tão relaxado, sabe? Tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tudo é equilíbrio. Não tem como. Eu tô segurando o roteiro aqui, eu fiz roteiro de novo pro vídeo. Então, porque... senão eu me perco, cara, no que eu falo. Eu vou falando, aí eu vou me perdendo. O livro fala de muitos assuntos e, obviamente, não vai dar pra eu falar de todos aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando sobre esse livro, que é um livro que eu gostei bastante. Obrigado, amor, por ter me emprestado. Cara, é muito, muito da hora. Eu curto muito esses assuntos, assim, de vida, de filosofia da vida. Que eu quero sempre tentar melhorar a forma como eu vejo o mundo, sabe? Eu até anotei algumas páginas no meu celular, anotei, tipo, muitas páginas pra poder citar aqui, mas... aí eu percebi que eu tava anotando o livro inteiro, então eu falei, pô, melhor não. Aí eu só fiz aquela citação lá porque encaixou certinho com o que eu queria falar. Mas tinha muitas outras páginas que eu tinha feito a citação e acabou que eu nem mostrei porque eu ia ficar o vídeo todo lendo o livro, sabe? Então não ia valer a pena. Mas assim, o ponto que mais me chamou a atenção no livro, a parte que o pessoal mais fala também, parte que a autora aborda os 5 maiores arrependimentos de quem tá no leito de morte. É algo que todo mundo vai ter, eu acredito, porque todo mundo vai se identificar com esses arrependimentos dessas pessoas, porque são arrependimentos que provavelmente você vai ter ou teria, né? Não sei, às vezes você não tenha mais depois de ver esse vídeo, eu espero que não. Eu me identifiquei bastante, mesmo tendo 18 anos só, me identifiquei bastante com os arrependimentos dessas pessoas. Fiquei imaginando, caramba, eu lá na frente talvez possa ter esse arrependimento. Bom, e o primeiro arrependimento que a autora aborda é o fato de você viver uma vida para os outros e não para si mesmo. Bom, de uma forma bem resumida, que ela fala sobre isso durante um capítulo inteiro, era o fato de você fazer as coisas pela vontade dos outros, não pela sua vontade, sabe? Às vezes você tá escolhendo um caminho, tá escolhendo uma faculdade ou um emprego, mais por causa do que as outras pessoas vão achar do que porque você gosta mesmo, sabe? Isso entra nessa questão. E às vezes pode ser até pequenas coisas no dia a dia, você aceitar alguma situação que você tá desconfortável só pra não deixar o clima ruim, sabe? Várias coisas que você vai aceitando aos poucos, né? Várias pequenas situações que acontecem que você vai fazendo mais pelos outros do que por você mesmo, que você vai acabando perdendo a sua essência, sabe? Você não faz as suas vontades. Tem uma frase muito forte que ela fala, inclusive, uma vida em que se baseia em dar para os outros sem receber nada é uma vida vazia. Quando você estiver no leito de morte lá, você vai sentir como se a vida devesse algo pra você, sendo que você tava dando as coisas pros outros sem ninguém pedir nada. Então ninguém deve nada pra você, mas você vai ter esse sentimento de que a vida deve alguma coisa pra você, de tanto que você se doou pelos outros, sabe? A felicidade é encontrada quando nós somos amados pelas pessoas que nós somos, não pelo personagem que a gente criou pra fazer aquela outra pessoa feliz.
O segundo arrependimento que eles falam no livro, nesse vídeo eu vou falar só de 2, para não me alongar muito, não ficar um vídeo muito longo. Se vocês quiserem, eu posso abordar os outros arrependimentos, só deixar aí nos comentários, se vocês quiserem. E o segundo maior arrependimento é o de não demonstrar seus sentimentos, não demonstrar o que sente. As pessoas sentiam muito isso, às vezes uma pessoa muito reclusa, com medo de se tornar vulnerável por demonstrar demais os seus sentimentos, acaba deixando de dizer muitas coisas que queria dizer. E aí você vive uma vida com aquele peso de que, nossa, se eu tivesse dito aquilo, talvez poderia ter sido tudo diferente, sabe? Sendo que você poderia se livrar facilmente desse peso só falando o que você sente. Se você falar o que você sentiu e der errado, pelo menos você vai estar com a consciência tranquila de que você fez tudo que era possível. Mas se você não falar e der errado, você vai ficar com aquele pensamento de, poxa, se eu tivesse falado poderia ter sido diferente. E outra questão que bate muito nessa tecla do arrependimento de não ter demonstrado sentimento suficiente é quando uma pessoa querida vai embora, seja num relacionamento que a pessoa termina com você, ou seja na sua família, algum familiar vem a falecer e tudo mais, e você se sente arrependido por não ter demonstrado amor suficiente, não ter falado eu te amo suficiente para aquela pessoa, não ter ficado tempo suficiente com aquela pessoa. O que eu digo é, cara, viva uma vida com sentimentos fortes, não tenha medo de demonstrar seus sentimentos. Demonstrar os sentimentos não é fraqueza, na realidade eu acho que é uma força, é uma coisa que poucas pessoas fazem e quem faz se sente muito bem consigo mesmo, porque tem a certeza de que fez tudo que é possível, fez tudo que quer, sabe? Por exemplo, você tem que fazer as coisas durante o seu dia que se você partisse amanhã, você ia partir com a consciência tranquila de que você fez tudo que você queria, tudo que era possível. Óbvio que você tem que ter planos para o futuro, né? Não viver como se não houvesse amanhã, mas eu digo nessa fase mais de demonstração de sentimentos. Fala tudo que você tem pra falar, fala tudo que você sente, não sinta vergonha, que vai ser muito recompensador pra você, com certeza. Bom, basicamente é isso. Não quero deixar o vídeo muito longo, porque eu não sei se o pessoal curte muito vídeo tipo de 20, 25 minutos. É isso, basicamente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Compartilha para um amigo que você acha que pode ajudar também. E deixa um comentário aí do que você achou, de ideias para o próximo vídeo, ou de algum relato seu que talvez você queira desabafar. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!